Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje com mais um vídeo de ranking, chegando ao ranking de número 78 dos 100 prometidos. E não custa nada dizer mais uma vez que para mim é um grande prazer, tem sido um grande prazer fazer essa série de rankings, porque eu tenho ouvido bandas, artistas que eu tenho aqui na minha coleção, mas que você vai deixando para trás, você vai tendo a surpresa de escutar novamente álbuns que você não ouvia há vários anos. Isso está sendo o mais prazeroso de fazer esses rankings. E eu sugiro a quem está assistindo que também faça isso. Faça uma imersão aí num artista, numa banda que você curte, ou mesmo que você não conhece, que você tenha curiosidade de conhecer. Pega a discografia, escuta do primeiro ao último álbum aí, para você ver aquilo que você mais gosta, o que você menos gosta, e isso vai fazer você ter essa surpresa de ver quanta coisa que você não ouve há muito tempo, né? Isso é a diversidade. Hoje em dia você tem muita chance de ouvir, né? Quem tem aí os streamings, né? Não tem uma coleção, mas tem os streamings que te oferecem um mundo de possibilidades, então a gente sabe que é muito difícil você, durante o dia a dia, você conseguir ouvir tudo aquilo que você quer. Mas vai fazendo aí um esforço, tirando uma ou 2 horas por dia para ir ouvindo um ou dois álbuns, e aí você vai vendo que você vai ter essa surpresa que eu tive ao começar os rankings. Hoje, o ranking é de uma banda finlandesa, né, formada em 1996. Uma banda que começou, né, aparentemente sem grande sucesso, principalmente no primeiro álbum, mas a partir do segundo começou a ter um aumento gradativo de notoriedade, se tornando uma das maiores bandas de metal dos anos 90 para cá. Eu diria que é uma das maiores em termos de popularidade. E essa banda, talvez o que fez com que isso acontecesse foi que ela teve uma proposta, de certa forma, inédita, eu diria, que é fazer um vocal lírico, né? Que é um vocal assim de ópera, aquele vocal mais operístico, né? Trazendo pro heavy metal, né? E isso aí foi uma coisa que causou uma surpresa. Muitos não gostam, eu sei disso, que muitos não gostam, nunca conseguiram gostar, mas outros tantos adoram. E é o caso do Nightwish, que é a banda que eu vou falar hoje. Então, como eu estava dizendo, o Nightwish surgiu em 1996, formado pelo tecladista, né? A mente por detrás do Nightwish é o Tuomas Holopainen, que é um tecladista muito criativo, é o compositor por trás do Nightwish, a mente pensante, né? E ele criou a banda lá em 96, e em 97 o Nightwish já lançou o seu primeiro álbum. Eu vou falar aqui dos 10 álbuns de estúdio do Nightwish, não vou falar dos EPs, não vou falar dos álbuns ao vivo, das coletâneas, como eu sempre faço. Então, para começar, o 10º lugar, o último, eu não acho nenhum álbum do Nightwish ruim, totalmente ruim. Mas, né, tem aqueles que eu acho que ficaram bem abaixo, como é de costume. E em 10º lugar, vem o último álbum da banda, aí talvez quem for assistir agora vai discordar veementemente de mim, mas o Yesterwind, esse álbum aqui, de 2024. Ele foi lançado ano passado. Eu comprei esse álbum e eu confesso que eu ouvi uma vez, aí eu pensei, bom, de repente talvez a primeira audição não tenha me pegado, né? Eu vou ouvir mais uma vez. Eu terminei de ouvir pela segunda vez e não me pegou esse álbum. Eu não conseguia lembrar de nenhum refrão, de nenhuma melodia. Passou batido. Talvez futuramente eu possa fazer uma reavaliação desse álbum. Mas no momento, o Yesterwind de 2024 é o último colocado aqui da discografia do Nightwish. Em 9º lugar,
eu vou trazer aqui o álbum de 2020, o penúltimo, o Human Nature. Eu acho que o Nightwish está com um pequeno problema, uma visão minha, obviamente. Eu acho que esse álbum aqui também, ele é, assim como o de 2024, ele é um pouco cansativo. Ele é composições assim, elas são, elas não empolgam. Para mim, pelo menos, está acontecendo isso. E embora a vocalista atual, a Floor Jansen, né, que era vocalista do After Forever e entrou no Nightwish a partir do álbum de 2015, ela é uma ótima cantora, mas eu acho que a voz dela não casa exatamente com o Nightwish. Eu sinto isso. Eu não sei se pode ser que tenha a ver com o fato de que eu gostava mais da primeira vocalista, né, a Tarja Turunen, e também eu acho que casou bem a Annette Olsson, né, que foi a segunda vocalista, mas por alguma razão eu tô achando que aqui tá faltando criatividade, tá se tornando repetitivo, e está sendo um problema pro Nightwish no meu modo de ver. Eu acho que eles precisam mudar isso para os próximos álbuns. Aí é uma tarefa pro Tuomas, né? Então, o nono lugar é o Human Nature de 2020. Oitavo lugar, eu vou colocar o álbum de estreia da banda, o Angels Fall First, né? É um álbum que ele mostra já o Nightwish com o potencial que a banda tem, mas ainda não era, né? Ainda justamente por ser uma estreia, nem toda banda começa na sua estreia fazendo um álbum, né, definitivo da sua sonoridade. Lógico, existem outras bandas que conseguiram fazer isso com louvor. O Nightwish não, o Nightwish conseguiu fazer músicas legais. Aqui tem Beauty and the Beast, The Carpenter, tem músicas bem interessantes, é uma estreia convincente, mas ainda fica devendo em relação ao potencial do que a banda apresentaria posteriormente. Então, Angels Fall First, de 1997, a estreia da banda, fica aqui em oitavo lugar. Em sétimo lugar, vem o álbum Imaginarium. Imaginarium, não sei exatamente a pronúncia correta disso aqui, mas é mais ou menos isso. Esse álbum aqui é de 2011, se não me engano, né? Se não for, depois eu corrijo aqui nos comentários, mas parece-me que é 2011, se eu não estou enganado. E esse álbum aqui é o segundo gravado com a vocalista Annette Olsson. É um álbum bom, é um álbum que tem qualidades, tem músicas bem legais aqui, como Storytime, por exemplo, é uma música bem legal, Ghost River, enfim, várias composições aqui são ótimas, mas eu acho que o primeiro, né, que gravado por ela, é melhor, e isso vai aparecer aqui na sequência do ranking. Então, em sétimo lugar, fica o álbum de 2011, Imaginarium. Em sexto lugar, agora, vem o álbum de 2015, o Endless Forms Most Beautiful. Esse álbum aqui é a estreia da Floor Jansen como vocalista do Nightwish. Aqui eu acho que o Tuomas acertou a mão. E a própria Floor, eu acho que nessa sonoridade aqui ficou legal. Eu acho que os outros dois que ela gravou, que eu já falei aqui sobre eles, ficou um pouco arrastado, ficou um pouco cansativo, talvez pelo excesso de melodias aplicadas aqui. Eu acho que o Tuomas meio que carregou demais, mas aqui ele fez na medida certa. Então esse álbum aqui, a estreia da Floor Jansen, eu acho que ficou bem legal, esse álbum aqui, e veio dar um gás aí na banda, né? Mais uma troca de vocalista, né? E eu acho que a banda continuou tendo a popularidade, continuou lotando estádios no mundo inteiro, e o Nightwish trabalha, né, num ritmo mais lento que a maioria das bandas. Veja, a banda está com quase 30 anos e tem 10 álbuns, ou seja, uma média de um álbum a cada 3 anos. Né? Então,
essa estreia aqui foi bem convincente e serviu para o Nightwish se manter em evidência. Agora vamos começar o top 5 aqui, né? O quinto lugar vem o Century Child, de 2002. Um álbum bem legal, um álbum tem músicas como End of All Hope, Ever Dream, uma música bem legal, bem emotiva, Slay and the Dreamer, onde o vocalista e também guitarrista Marco Hietala, né, canta junto com a Tarja Turunen, e fica bem legal, né, os dois, né, a alternância de vocal dos dois. E o Century Child foi um álbum que agradou os fãs na época, um álbum bem interessante, embora seja, tirando o primeiro, né, tirando a estreia, seja um álbum menos inspirado. Mas esse menos inspirado não significa que é um álbum ruim, longe disso, é um dos melhores da carreira da banda. Em quarto lugar, eu coloco o Oceanborn, de 1998. Foi aqui que eu conheci o Nightwish. Esse álbum teve uma resenha na Rock Brigade, né, na revista Rock Brigade, que já não existe mais, e que muita gente, quem é aí um pouco mais velho, aí vai lembrar da Rock Brigade. E eu lembro que na época esse álbum aqui ganhou nota 10. E eu fiquei surpreso, né? Porque naquela época não existia Spotify, não existia nem mesmo o MP3. Então, causou aquela curiosidade. Poxa, esse álbum ganhou nota 10 na Rock Brigade. E era raro nota 10 na Rock Brigade. Sempre tinha nota 9, 9,5, mas 10 era raro. Pouquíssimos álbuns ganhavam nota 10. E esse álbum acabou tendo essa nota, então eu fui atrás, eu queria conhecer. E se não foi nota 10, porque eu acho que nota 10 só é para clássicos incontestáveis, né? Para merecer ganhar nota 10, eu acho que houve um certo exagero, tudo bem, mas se não é 10, é um álbum que realmente merece todos os elogios. Esse álbum aqui começa com Stargazers, uma faixa excelente. Aqui tem Passion and the Opera, Gethsemane, nossa, Walking in the Air, onde a Tarja canta com toda a sua emoção, todo seu vocal bem próprio, né? Aquele vocal peculiar dela que muitos odeiam, mas outros tanto adoram. Então, quarto lugar, Oceanborn. Em terceiro lugar, e talvez isso cause surpresa para alguns, mas eu sinto isso e é uma coisa muito pessoal, né? O ranking é pessoal. Eu sempre digo isso, que quando alguém vem aqui no ranking e diz, nossa, você colocou tal álbum em último, ou tal álbum em primeiro, eu sempre digo, isso é só opinião. O gosto pessoal depende de como cada coisa te atinge, né? E para mim, esse álbum, o Dark Passion Play, de 2007, me atingiu de uma maneira muito positiva, que é a estreia da Anette Ozon, e eu não esperava muita coisa, porque a Tarja Turunen tinha sido despedida em 2005, foi um episódio bem traumático, uma briga entre ela e o Thomas Holopainen, envolvia uma série de coisas, até mesmo uma antiga paixão que supostamente o Thomas tinha por ela e que não foi correspondida, enfim. Aí tudo aconteceu e a separação foi a mais traumática possível. Eu imaginava que de repente não ia ser legal essa substituição, e no entanto foi. A Anette Ozon casou bem e esse álbum tem uma sonoridade muito legal mesmo. Aqui tem músicas como Amaranth, The Poet and the Pendulum, Bye Bye Beautiful, aqui uma indireta, né, do Thomas para Tarja Turunen, né? Todo mundo acha que isso aqui, ficou até meio claro mesmo que é uma provocação dele para ela, né, falando, né, indiretamente para ela todas as razões, né, por que ela saiu da banda, né? Esse Bye Bye Beautiful, até mesmo pelo título, né, fica bem claro que pode ter sido mesmo. Então o Dark Passion Play, pela qualidade que demonstrou, fica aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, vem o Wishmaster, do ano 2000. O sucessor do Oceanborn, que já tinha, para mim,
sido uma surpresa conhecer o Oceanborn, se mostrou ainda melhor nesse álbum. She Is My Sin, The Kingslayer, Come Cover Me. Nossa, aqui é tudo bom mesmo. A faixa título, Wishmaster, Dead Boys Poem, uma das melhores músicas da banda. Enfim, um descasso, para muitos o melhor, para mim fica aqui com a medalha de prata. E para terminar, o melhor álbum, na minha opinião, o álbum mais marcante, o álbum que eu lembro de ter ido depois desse lançamento desse álbum. Eu fui num show do Nightwish que acabou sendo cancelado porque a Tarja estava com problema nas cordas vocais. E daí no ano seguinte, né, eu fui assistir ao show no Live in Louder, em São Paulo, que também, infelizmente, foi o último com a Tarja, né? Uma semana depois ela foi despedida, né? E era a turnê desse álbum aqui, do Once, de 2004. Um álbum fantástico, abre com Dark Chest of Wonders, uma música ótima, vem com Wish I Had an Angel, a faixa Nemo, né? Nemo, que é uma música mais pop, assim, com uma veia mais pop, e que também causou um impacto muito grande. Dead Gardens, Ghost Love Score, enfim, esse álbum aqui, todas as músicas são excelentes e para mim é a obra-prima, o melhor disco do Nightwish. Então, gente, terminando aqui mais um ranking. Daqui mais algumas semanas, não sei quanto, se 1, 2, 3 semanas eu volto com mais um. Espero, conto com vocês aí, curta, comenta e compartilhe esse ranking. Vocês são a razão da existência desse canal, como eu sempre digo. Meu muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.